seus abestados! Hoje estamos aqui com ela que é a rainha dos trava-línguas, Dev, que é developer, professora de pós na escola Conquer e host do PodTai, podcast este que eu já fui, mas que ela ainda não soltou. Não sei por quê que ela ainda não colocou esse podcast pra rodar. Tai, seja muito bem-vinda. Ela que é vocalista do Sepultura nas horas vagas também. É a voz mais grave do Brasil em termos mulherengos, digamos assim. Se apresente. Que Tai por Tai? Vai, se apresenta aí. Calma, eu preciso me recompor depois dessa abertura. Você não gostou? Muito, não, amei, achei... Eu tentei ser fofo. Não, uma baita, mas não, achei muito fofo, além de ter muita identidade, né? É, obrigado. Maravilhoso. Eu me preparei. Obrigada pelo convite, estou muito honrada de ser a primeira. A primeira. Primeiríssima. Chamada aqui. É que eu chamo de piloto. É um teste, talvez não vá ao ar. É um teste. Mas tá é um tudo bem. teste. Quando eu vi a lista de convidados assim, eu falei assim, cara, Não, animal. Você é geninha, você é inteligente, Imagine. você é developer e você manja de coisas que eu não manjo. No Pit Money Talk Show, acho que vai chamar isso daí. Oh, yeah. Pit Money Talk Show. Gostei. Eu quero abrir um pouco mais o leque pra parar de falar de investimento, que quando os investimentos vão mal, as pessoas querem me matar na rua. Então, aqui eu quero falar sobre coisas um pouco mais amplas e Legal. você é uma geninha de tecnologia. Então, eu queria que você já começasse aqui falando um pouco mais sobre o seu currículo vitae. De onde vem, currículo vitae. quais são as suas qualidades, o que você já Seus fez na defeitos. vida, o que você já fez no Silicon Valley. Ah, Enfim, legal. Uma trajetória de time. Legal, eu vou tentar dar uma resumida porque eu sou uma pessoa muito generalista e eu construí a minha carreira muito baseada em tentar me encontrar. Então, quando eu era adolescente, meu sonho era ser diplomata porque eu me considerava uma pessoa 100% de humanas. Bom, você é bem perigosa, hein? Eu sou bem perigosa, então... Nenhum adolescente, assim, adolescente e diplomacia na mesma frase é bem estranho. Mas tudo vai. O meu desejo era, naquela época, eu me considerava uma pessoa muito de humanas porque eu ia muito melhor em língua portuguesa do que em exatas na escola. E eu gostava muito de me comunicar, criei o jornal da escola e tudo mais. Então eu falei, poxa, onde será que eu me encaixo? E aí eu comecei a olhar o que tinha ao meu redor e eu descobri a área de relações internacionais. Tá. Então tinha a ver com culturas, idiomas, meu sonho era ser poliglota, era conhecer outros países, era trabalhar com comunicação. E eu falei assim, eu sou relações internacionais. Então aos 15 anos eu criei uma planilha, onde eu defini meus próximos 30 anos numa planilha. A cara do Pete tá Eu fiquei muito sem boa. graça, porque com 15 anos eu só fazia bosta. E aí eu decidi que eu queria ser diplomata, só que eu venho de uma classe social muito limitada financeiramente. E aquilo era muito distante da minha realidade. Ninguém na minha família era formado, por exemplo. Então eu tinha desejos que estavam muito, muito fora da caixinha, sabe? E aí eu então, por indicação de um professor, ele falou, por que você não presta o colégio técnico da Unicamp? Daí eu, não conheço. Chama Cutuca. Aí ele falou, por que você não presta o Gostei. Cutuca? Daí eu, Cutuca quem, né, professor? Não entendi essa. Entendi. E eu prestei o Cutuca. E entre as opções que tinha tipo alimento, informática, enfermagem, eletrônica, segurança do trabalho. Eu olhei para aquilo, não tinha nada de humanas. E aí os meus pais foram muito importantes. Eles falaram assim, tecnologia é o futuro. Presta tecnologia que vai ser útil para você, independente de qual área você for. Você quer agradecer eles, porque eles acertaram, né? Não, acertaram demais, assim, muito obrigada, pai, mãe, amo vocês. E eu entrei, então, no Colégio Técnico da Unicamp, que é um colégio muito difícil, fiz o vestibular e passei por um milagre de vida. Não, chama isso tudo mesmo. Para de ser humilde. Foram 2 meses de estudo, foi muito louco. Quando a pessoa Não fiz tem cursinho, nem esse nada, toque de assim, genialidade, acontece. Não, assim, foi um presente, assim, de Deus, porque a partir dali a minha vida se transformou. Então eu fui para um colégio onde da minha sala de 40 pessoas, só 4 pessoas eram de escola pública. Caralho. Então, assim, eu convivia com pessoas que tinham uma realidade muito diferente da minha. Então, elas nas férias iam pra Disney, por exemplo. Eu ficava ajudando minha mãe em casa, sabe? Tipo, ali Você, empacando. mano, será que dá pra ir pra, sei lá, fala uma praia bosta aí. Eu não sei. Mongaguá. Tipo, vamos pra Mongaguá. Então, assim, a minha realidade era muito diferente mesmo das pessoas, e pra mim isso foi muito importante. Porque ao invés de eu talvez ter raiva dessas pessoas porque elas tinham isso, os meus pais foram muito importantes. Nesse sentido também. Eu canalizei toda a minha energia em pensar... Uma cultura de abundância, né? De saber que existe a Disney. Exatamente. E aí eu falei, o que eu preciso fazer
para viver o que essas crianças vivem. Tipo, elas viviam com roupas de marca, elas viviam com... elas compravam o que elas queriam, na hora do intervalo elas compravam na lojinha, eu não tinha pra isso. O que você comia no intervalo? Bandejão. Bandejão. Bandejão Aquele mesmo. que eles pegam um purê de batata e faz vlau! É, e aí, tipo, cai uma maçaroca de acho que quem tá no purê. Spotify agora deve ter tido uma experiência um pouco diferente. Normal. E aí, enfim, eu comecei a vender dentro da escola, eu vendia esfirra, vendia trufa pra fazer uma graninha extra. Então, a minha realidade era muito diferente, só que eu canalizei a minha energia pra o que eu preciso fazer pra sair do contexto onde eu estou inserida socialmente. Ao invés de ter uma cultura de escassez, você Exatamente. já foi com uma cultura de abundância. Isso é muito importante. E eu ouvia muito dos meus pais, ó, a educação vai mudar a sua vida. Isso é legal. A educação vai mudar a sua vida. Ó, trabalhador, eles sempre foram muito trabalhadores, né? A vida não foi fácil para os meus pais, foi muito difícil. Eles passaram por diversas questões que não estavam no controle deles, como acidente de trabalho, sabe? Coisas muito difíceis. Mas eles falaram, se você estudar, tendo suporte, né? Porque por mais que eu não tinha dinheiro, eu tinha pai e mãe presente, sabe? Eu tinha valores, eu tinha princípios, eu tinha pessoas que acreditavam em mim mesmo quando eu não acreditava. E aí, então, eu fiz os 3 anos do colégio técnico e eu me descobri... O que é uma cutucada? Eu descobri... Não, como é que foi essa cutucada? Calma aí, vamos essa cutucada, que você aprendeu pra cacete lá? E o colégio técnico da Unicamp é muito difícil. É Unicamp, né? Então, você fala Unicamp, você já sente medo. Os professores que davam aula pra gente, davam aula em universidades. Tanto o ensino médio quanto o ensino técnico. E eu fiz os dois, período integral. Então eu passava o dia todo no colégio. E o colégio, só pra você ter uma ideia, eu entrei, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha na minha vida na escola pública. Que eu também não. Ó, nerdão você. Não, é que eu fui pra PUC, que é mais fácil. Aí falei, não quero pegar DP, vou pra PUC. Aí eu não peguei. Faz ideia. E aí, durante... a primeira prova que eu tive no colégio técnico da Unicamp, então eu entrei em dezembro... E em janeiro teve uma primeira prova para nivelar o nível de matemática das pessoas da escola. E você já veio cagado ou você veio bem? Tirei meio. De 0 a? 10. Isso é inteligentíssima. Mas deu algum erro? Não, é porque a minha base escolar ela era muito fraca mesmo. Então, assim, eu consegui de fato passar no vestibular, mas eu acertei o mínimo necessário de matemática e física. Mas eu passei por conta da redação. Porque eu era melhor em humanas, lembra? Sim. Então, quando eu entrei lá, minha base de matemática era ridícula. E a nota mais alta da escola toda foi 7, só pra você ter uma ideia. Então a prova não era fácil. Eu imagino que não. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eu tinha um déficit muito grande de conhecimento em relação às outras pessoas. Tá. Sim. E aí foram 3 anos muito difíceis. Eu pensei em desistir nos primeiros 6 meses. Chorou no banho. Chorava todos os dias. Sério? Nos primeiros 6 meses, eu tive contato com lógica de programação. Que é... O primeiro estágio para você começar a programar. Então, mais do que você saber uma linguagem de programação, é você saber como construir o seu código. Né? Então, um condicional, eu vou entendendo através... Se isso, aquilo, exatamente. Se aquilo, não. É a estrutura lógica daquilo que está sendo. Tanto que as pessoas falam muito, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook. Ou seja, é uma estrutura lógica, uma sequência de regras que faz com que aquele software tenha um determinado comportamento, certo? Então, o primeiro contato que eu tive foi com uma linguagem chamada Delphi, uma linguagem mais antiga, e lógica de programação nos primeiros 6 meses. Só que, de novo, aprender a programar é aprender uma nova forma de pensar. Você começa a raciocinar, pega um problema e você precisa solucionar ele de uma forma estruturada. Se você não tem essa prática, né, se você não tem essa... E eu senti muita dificuldade. Então, nos primeiros 6 meses, eu pensava em desistir todos os dias. E várias pessoas na minha sala desistiram. Então, quando elas desistiam, eu me sentia mais força pra desistir. Eu não sou tão fraco quanto esses desgraçados que tipo, abandonaram o barco. Não, o contrário. Se eles desistiram, acho que tá na minha hora de desistir também. Ai, caralho. Tipo coach de fracasso. Né? Eu quase cuspi um torcida de cebola. Tipo, não faz sentido eu estar aqui. Eu não achava que era meu lugar. Pô, só tinha 4 pessoas de escola pública. Eu falava, isso não é minha realidade. Eu tô no lugar errado. E todos os dias eu chegava em casa, chorava muito em cima dos livros. Eu não tinha computador. Então eu tava fazendo informática, mas eu só conseguia fazer os exercícios e os projetos quando eu tava na escola. Então às vezes eu ia no final de semana pra usar o computador. Já tinha amigos que tinham seus notebooks. E eu não tinha isso dentro de casa. Aí eu chegava pra minha mãe todos os dias e falava assim, quero desistir. E ela falava assim, não, agora você entrou, agora você vai até o final. Eu acho que é um bom ponto. Eita, caramba. Então no primeiro semestre eu pensava em desistir todos os dias. No segundo semestre as coisas melhoraram um pouco. Só em dias pares. Um dia sim, um dia não. Foi basicamente isso. Tá. E principalmente as matérias de exatas,
Assim, dos 3 anos, as únicas matérias que eu peguei recuperação, porque é bem Unicamp mesmo, no sentido de estilo, né? Então você tem janelas no meio do dia, você pode sair da escola, não pode fumar droga. Pode, eu não fazia isso, não né? Fazia? Não faço. Sua mãe não deixava? Não gosto muito da ideia. Eu também não sou muito drogado. Eu imagino. Deixa eu pegar meu whisky. Tá de boa. Então, beleza, o primeiro ano foi muito difícil, pensei em desistir, meus pais não deixaram, e que bom que eles não deixaram. Porque no segundo ano as coisas melhoraram um pouquinho. Mas no terceiro ano foi a melhor coisa possível da minha vida. Porque eu tava numa jornada de autoconhecimento, de me entender o que eu realmente queria pra minha vida. Pô, é diplomacia mesmo que eu quero? Eu ainda tô naquela estrutura mental dos meus 15 anos. Então, eu cheguei no terceiro ano e eu comecei a me perguntar: a diplomacia é meio ou é fim pra mim? É realmente assim, o meu sonho é ser diplomata? Ou é só um meio para eu conseguir atingir um ou outro objetivo? Porque tem gente que nasceu com desejo, tipo, eu entrevistei o Pato, o Gabriel Pato, que é um hacker. E ele foi a primeira pessoa que lá no Pode Estar falou: eu sempre tive o sonho de ser hacker. Aos 13 anos eu decidi que eu queria ser hacker. Eita porra. Então assim, tipo, eu não tinha essa certeza dentro de mim. E aí, me perguntando, eu entendi que a diplomacia era só um meio pelo qual eu conseguiria fazer coisas como viajar ao mundo, como conhecer outras culturas, como falar outros idiomas, como impactar a vida das pessoas. E eu descobri que, através da tecnologia, eu também conseguiria fazer isso. Talvez até mais facilmente. Porque tecnologia é uma linguagem mais universal. escalável também, né? Exato. Era completamente escalável. Então, no terceiro ano, o jogo virou completamente. Eu me tornei monitora. Então, eu passei a ajudar todos os alunos com todas as matérias do Colégio Técnico de Programação. Eu ganhava um salário da Unicamp para fazer isso. Eu fui escolhida para ir para o intercâmbio técnico para a Espanha. Então, eu fui para a Espanha fazer o intercâmbio de programação. Escolhida entre todos os alunos da escola, escolheram 8 alunos e eu estava entre esses alunos. Caralho! Então, assim, muita coisa começou a dar muito certo. E eu falei assim, pera, eu acho que talvez eu tenha a capacidade de ser uma boa programadora, por mais que eu imaginei que isso nunca aconteceria. Né? Então, no final do ano, eu prestei para estágios. Eu passei em estágios, nos melhores estágios ali de Campinas, né? Eu morava na cidade de Valinhos. Sim. Passei em ótimos estágios, em empresas muito boas. E passei de primeira na Unicamp em matemática aplicada. E assim, porque não tinha direito, não tinha relações internacionais na Unicamp. Então eu coloquei... Mano, não encosta em mim, isso é perigosíssimo. Passei em matemática na Unicamp. Eu quase passei em economia, mas é porque pra quem já fez vestibular da Unicamp, é só sem encher linguiça. E eu sou de humanas também. Eu fui muito bem, foi muito quase que eu não entrei lá. Mas você foi lá e passou nessa birosca. Eu passei na Unicamp e passei no estágio. Aí eu comecei os dois em paralelo. Eu já trabalhava antes, né? Eu fazia os meus freelas como garçonete e tudo mais. Então eu trabalho desde os meus 15 anos. Oficialmente, né? Mas em carteira mesmo e tal, foi a partir do colégio técnico, né? Depois do colégio técnico. Aí, eu sou ansioso. Eu pulo etapas. Eu sei. Já entendemos que você é gênia pra caralho. Não, legal. Nada de gênio. Tá bom. Aí você saiu do Cutuca, entrou no bagulho e virou dev. Eu me tornei programador. Eu comecei desenvolvendo aplicativos Android e iOS nativo. Então... O que é nativo? Android e iOS eu sei o que é, mas o que é nativo? Legal. Nativo significa que você usa uma tecnologia específica para fazer um aplicativo para Android e outra específica para iOS. Tá. Porque hoje em dia existem tecnologias das quais você constrói uma única base de código e ela funciona nos dois. Que é o que a gente chama de cross-platform. Cross-platform? O multiplataforma. Coloca aqui. Mas na época eu programava nativamente. Então era uma tecnologia ali e outra tecnologia aqui. Uma linguagem de programação ali e uma linguagem aqui. Então isso é diferente, né? Tem características diferentes e tudo mais. As pessoas que me seguem, elas têm uma mania de querer fazer coisas para ganhar dinheiro. Eles têm essas manias. Eles gostam de ganhar dinheiro. Você acha que esse mercado, ele teve um boom e agora ele tá tendo um bust? Sei lá como é que chama. Você acha que ele ficou muito inflado e agora, por causa da oferta maior de devs e... Sempre onde tem muito dinheiro, muita gente vai fazer aquele negócio, porque quase todo mundo gosta de dinheiro. O que você falaria pra Tigerson Candela de 10 anos atrás? Você seguiria a mesma trajetória ou você acharia que o mercado tá meio saturado, eu vou tentar ser diplomata de novo? Legal. Falando sobre o mercado, independente da minha trajetória, tá? Porque eu deixei de ser programador. Tá. Né, num determinado momento. Mas falando sobre o mercado... Você virou a rainha dos trava-línguas. A rainha dos trava-línguas. Vamos chegar nesse ponto. Sigam ela, vai estar o arroba dela. Ela faz uns trava-língua. Eu gosto de tomar uísque. Eu já não sou muito bom de dicção. Aí, às vezes eu tô tomando um uiscão e ela fala...
Fale, 5 tigres. Eu falo, mano, eu sou um retardado. Eu tenho dificuldade. Enfim. Mas eu vou te ajudar a falar as trava-línguas depois. Tá bom. Tá. Então, falando sobre o mercado, e aí você pode até me corrigir, né, se eu falar alguma coisa que esteja muito fora, mas eu gosto de uma frase do Fernando Urit, que é sobre o momento do dinheiro fácil e barato. A gente teve um momento das startups. Então, assim, eu acredito que tudo que está acontecendo, o que aconteceu com o universo de programação, com os cargos e os ecossistemas de programação, eles estão diretamente ligados ao mercado. Então, se tinha um dinheiro fácil e barato, investidor anjo para tudo quanto é lado, investidor de risco para tudo quanto é lado, um monte de startup nascendo, e muitas delas sendo startups de PowerPoint e etc. Nesse momento, o mercado ele fica muito mais propenso à necessidade de profissionais que construam tecnologia. Porque as startups são de base tecnológica, certo? Então, nesse momento do dinheiro fácil e barato do mercado, a demanda por programadores foi muito maior porque as pessoas queriam construir soluções. E não tinham soluções tão prontas naquela época. Hoje em dia a gente tem o tal do no-code, low-code, que já contribui para que uma empresa possa viver bem com um único programador, mesmo que esteja de forma escalável. Tá? Low-code? No-code e low-code, né? Sem código e com baixo código. Tá, low-code deve ser melhor do que no-code. Depende. Não? É que low-code você pode precisar de um programador para fazer algumas coisas, mas ele não vai precisar implementar tudo. Você não vai precisar fazer um aplicativo do zero. Mas você faz algumas pequenas conexões que podem fazer com que você tenha... Você dá uma terceirizada. Dá uma terceirizada. Tipo isso. Agora, no-code é nada mesmo. Você chega, você tem alguns módulos, você personaliza esses tipo módulos. Wix. Tipo um Wix, exatamente. O Wix é um no-code, por exemplo. Tá? Só que você tem... não só sites, mas outros níveis de complexidade, e-commerces e tudo mais, já nesses tipos de ferramenta. Falando sobre o mercado, né? Então a gente está falando sobre um momento muito propício de dinheiro fácil e barato, né? Como o Fernando West fala. E aí, naturalmente, a demanda por programadores ela aumenta drasticamente. Nesse momento, a gente tem um mercado de programação reagindo. E o que isso significa? Significa que nasceu uma porrada de escola de programação nesse meio tempo. Escolas de formação, cursos livres e etc. Eu cheguei a trabalhar na maior escola de programação da América Latina, né? Chamada Rocket City. How's it called? Hã? Como é chamada essa escola? Rocket City. Rocket City. Quer fazer a pública? City de acento, né? City 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 de acento. E por que rock? Assenta o foguete. Você senta no foguete e vlau. E a história é bem legal do porquê que eles chamaram isso. Conta pra nós. Basicamente, 3 programadores que criaram essa escola. Eles criaram com esse nome, Robson, no caso, né? O Diego, o Clayton e o Robson. O glorioso Clayton, o Diego e o Robson, meu. E o Robson já era uma pessoa mais velha, tinha mais ou menos 10 anos de mercado, quando ele começou essa escola junto com esses 2 meninos. E aí, ele viu uma história da... Qual que é o nome da CEO do Facebook que pediu as contas recentemente? Puta, mano, essa mina pica. Mas enfim, o editor vai colocar aqui. Eu esqueci o nome dela. Enfim. E aí, basicamente, ela trabalhou no Google, ela foi contratada lá, uma das primeiras contratadas do Google. E nessa época ela tinha acabado de se formar em alguma grande universidade dos Estados Unidos. Eu não lembro se foi em Harvard ou se foi em Stanford, eu não lembro exatamente. Mas assim que ela terminou de se formar, ela terminou com louros, assim, com todas as notas máximas. E várias empresas daquela época queriam ela, grandes empresas, Intel, naquela época, essas eram as maiores empresas de hardware, no caso. Vamos chamar ela de Cris? Vamos chamar ela de Cris. Caraca, eu não tô lembrando. Se alguém lembrar. Eu tô tentando, mano. A CEO do Facebook. Ela não é mais, mas se procurar CEO do Facebook, vai sair. E aí, o que aconteceu? Chegou o fundador do Google naquela época. O Google era só uma startupzinha de algoritmo, em busca de organizar as informações do mundo. Porque esse é o objetivo, a missão do Google. E aí, ele chegou pra ela e falou assim, pô, vem trabalhar aqui com a gente. Só que ela tinha muitas opções, com valores muito maiores, né? O Google nem podia pagar pra ela na época. Era só uma startupzinha mesmo, não era nada. E aí... Lembrando que, pra quem olhou naquela câmera, ela fez uma startupzinha assim e xingou o Google. Não, você fez isso. Pode colocar em slow motion. É só uma startupzinha mesmo. O Google nasceu na Universidade de Stanford com 2 estudantes de PhD. Então, nasceu super pequenininha. E aí, enfim... O que aconteceu? Eles chegaram pra ela, olha, quando te oferecem um assento no foguete, você não questiona qual assento, você só aceita. Tem pouco assento. Não, porque a ideia a gente é um foguete, tipo, eu tenho certeza que a gente vai explodir, que a gente vai se tornar algo fantástico, então você só aceita entrar dentro de um foguete. Entendeu? Entrar dentro. Ficou lindo esse pleonasmo. Enfim. Pleonasmo. Uma bela figura de linguagem. Então, ele falou isso, você só aceita. Né? E por conta dessa história... que o Robson ouviu e falou assim, é isso, nós somos um foguete, cada pessoa aqui tem um
assento no foguete. Aham. Vamos chamar então a nossa empresa de Rocket. Holy então fucking essa shit. é a história. Holy fucking shit. E aí em 2021 a Rocket foi comprada pela Digital House por 150 milhões, se não me engano, alguma coisa assim. De quê? E aí, de De reais? dólares? Não. Hã? Acho que foi reais. E aí eles se fundiram e se tornaram a maior comunidade e escola de programação da América Latina. Holy fucking Oi? shit. Falando nisso, eu sou interesseiro, eu só penso em dinheiro, eu sou escroto. Eu só penso em dinheiro. Eu quero saber cadê meu chapéu. Vamos lá. Que eu já tô com aquele cabelo de coqueiro, sabe? Ficar dividido no meio. Eu achei que você estaria com um chapéu aqui. Não vai sair um anão do bolo, não, né? Vai sair um bolo. Acho que você abre, né? Tipo, quando você abre e voa um pinto na sua cara. Ela ainda não acostumou comigo. Quem se acostuma, Pete? Holy shit! Uhul! Olha, mano. Tem uma... O seu é ultra personalizado. Hyper Custom. Lembrando que é da minha marca, né? É da minha marca. Vai, de chapéu. vende teu peixe, vai. Mano, serviu na minha cabeça. Vocês fazem pra pessoas... pra pessoas... pra pessoas com cachola de... Cochilou? Cachola de meteoro. Você gostou? Eu gostei. Fala aí o nome da sua marca, a gente vai colocar aqui. É e depois estilo- te mandar um boleto de 5 mil reais. É estilo Thaísa Candela. É recente, né? Aham. Eu fiz uma parceria com uma fábrica. Porque eu Põe gosto o seu muito... também. Vai. Sempre gostei muito de usar chapéu. Eu tenho uma história com chapéu, mas não sei se precisa... Eu acho que precisa contar. Você quer- Porque agora a gente Eu gasta- nunca contei publicamente essa história. Do porquê. Olha aí lá, meu. No arquivo confidencial, galera. A história do chapéu da Thaísa, meu. Enfim, e aí É. esse ano eu decidi de fato então lançar, porque muitas pessoas perguntavam e pediam, poxa, como que seu estilo é muito legal, eu queria... Porque você copiou o meu. Por Copiou o favor, meu estilo e tá ganhando dinheiro em cima disso. respeita. Eu A vou gente- cobrar royalties. Eu comecei antes de você. Tá, vai. Fala do estilo Thaísa Candela. Estilo vai, Thaísa Candela, se procurar estilo vai ter um Thaí- QR Code aqui. Estilo Thaí Candela. Quem quiser comprar um chapéu que cabe na sua cabeça. A gente superior- entrega no país todo. Nossa, qual país? Brasil. Qual país? No Brasil mesmo. Fora do país, não, por enquanto Tá. não E está aí? rolando. Estilo Thaísa Candela. É isso. Por enquanto é só chapéu, mas a ideia é que, tanto masculino e feminino, Ah. mas que em breve a gente comece a colocar outros elementos ali também, como lenços, por exemplo, porque faz parte Você tá, do meu querendo estilo. você tá querendo me copiar muito, Ah, me né? respeita. Vamos Você vamos aceita- jogar limpo. Você aceita ser meu garoto propaganda? Eu aceito. Então, tá bom. Então vamos te mandar mais chapéus, então. Posso ser PJ lá? Você me faz- Pode ser PJ, fazer Faz- uns freela. Sim, sem dúvida alguma. Só pra completar a vai, questão vai. da programação. Do dev, é esse que eu beleza. queria voltar. Então, qual que é o principal ponto na minha visão? De fato, teve uma... Um boom. Assim, eu não costumo dizer... Eu gosto de não dizer que foi uma bolha. Porque, por exemplo, quando a gente fala de bolha, da bolha dos anos 2000, uma coisa muito, tipo, 100 Irracional, vezes irracional. maior, por exemplo, né? Agora, quando a gente tá falando desses tempos de depois da crise de 2008, né, que começou esse movimento, até mais ou menos, até durante a pandemia, esse período de muitas aceleradoras nascendo, de muitos programadores sendo contratados, o que começou a acontecer? O programador passou a ser mais valorizado, financeiramente falando, porque se você precisa de programador e tá escasso, quem de fato tem esse conhecimento vai começar a cobrar mais caro. Porque ele Sim. começa a entender que, olha, eu estou demandado no Oferta mercado. e demanda, sim. Exatamente. Aham. O que começou a acontecer? Algumas empresas começaram a precisar pagar, tipo, mais que o diretor ganhava para aquele programador poder trabalhar. Então, Juninho entrando na empresa ganhando 7 mil reais. Era o padrão durante um período em alguns lugares. Juninho é uma pessoa júnior. Um Como programador júnior, 7 às mil vezes... reais. Era a base, assim, naturalmente aqui em São Tá, Paulo. sendo que o diretor ganhava tipo 10. Não, tipo, eu tô falando do exemplo do júnior, Tá. mas desenvolvedores mais seniores, que as escalas são júnior, pleno, sênior. Aham. Tá? O 7, tá. Um desenvolvedor sênior, eu tenho amigos que ganham 25, 30 mil reais CLT, com Eita. menos de 10 anos de experiência. Tá, aí o pleno ele tá na meiuca entre 7 e 25, aí eu não sei fazer a média. E aí vai muito de empresa pra empresa, Aham. só que começou Mas a por acontecer... volta de 10 conto, que era o que o diretor ganhava, mais ou menos. Daí depende da empresa, né? Cite nome. Não. A galera do Google, vai. Não, tipo, empresas como Big Techs mesmo, elas já pagam muito, muito mesmo, né? Eu tenho amigos que trabalham na Meta como desenvolvedores e ganham 30 mil reais CLT aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo. E mais benefícios. Mais benefícios, Aham. mais uma porrada de coisa, mais ações, mais um monte de coisa, né? Então, assim, no final das contas... Bônus. Nossa, teve Bônus. um amigo meu trampava na Meta. Agora ele tá no TikTok. Zuka, um grande beijo pra você. Que ele ganha de ações e de bônus no fim do ano.
Sim. Ele me manda os vídeos, que legal. Um beijo pra você, André. Não, e se você ganha um salário alto e você ainda ganha bônus, que às vezes é vezes o seu salário, fechou. No mês você paga 2 apartamentos fácil. Tá, mas então não é um mercado que tá saturado. Então, essa situação aconteceu e as empresas começaram a abaixar a barra para conseguir trazer mais gente. Aí muita gente falou, agora eu vou me tornar programador, porque as outras ocupações estão com dificuldade de empregar, mas essa área tá com facilidade. Então muita gente começou a querer se tornar programador, muita escola de programação, muita gente querendo ensinar para que as pessoas se tornassem programadores. Só que o que acontece? O mercado é cíclico. Você entende 1000 vezes mais do que eu. Então, assim, se uma hora tá em alta, uma hora ele vai se equilibrar, né? E se chegou nesse inflado de salário, pô, tem vai ter mais oferta e vai jogar o salário para baixo. Não, mas nem é só a questão da oferta, é questão de que fica insustentável a folha de pagamento do time de tecnologia. Mas a questão é, eu tinha anotado aqui, quanto tempo a pessoa demora para chegar, por exemplo, a ser um analista júnior? Porque não é um negócio muito simples. Você era inteligentíssima e você chorava no banho porque é um negócio que depende um pouco de raciocínio lógico, matemática, enfim, várias coisas que não é um negócio que o brasileiro é muito bom. Em quanto tempo uma pessoa consegue entrar no mercado de trabalho e ganhar uma grana, sei lá, de 7 pau por mês, sendo um dev júnior? Eu acho que não vai acabar não é um Reels, Reels. Para você aprender a programar, é relativo ao seu tempo de aprendizado e onde você está estruturado. Mas o júnior é uma coisa que varia de empresa para empresa. Numa empresa, o júnior pode ser uma pessoa que precisa ter uma base teórica, como por exemplo as Big Techs, contratam pessoas formadas em ciência da computação. Então a pessoa passou 5 anos fazendo ciência da computação para depois entrar como júnior. Agora, durante esse período, muita gente fazia treinamentos de 2, 3 meses e conseguia se empregar. Caramba! Muita gente. Eu Mas não tem que pessoalmente. não tem que ser paquistanês, por exemplo. Pode ser um brasileiro. Pode ser um brasileiro. Porque nesse período, de verdade, eu conheço pessoas, eu sei que a fala do Thiago viralizou e muita gente ficou muito chateada, não sei se você chegou a ver, que ele falou, porque em 6 meses uma pessoa ganha um salário de R$5.000. E de fato, assim, não é tão rápido e não é garantia de que você vai conseguir se empregar tão rápido e etc. Mas de fato aconteceram casos onde pessoas conseguiram se empregar em 6 meses, estudando programação em 6 meses, ganhando R$5.000. Isso aconteceu. Não era a maioria, tá? Eram exceções. Um outlier. Era um outlier. Porque pensa, por exemplo, você quer desenvolver, você quer aprender a tocar um instrumento. Tem gente que aprende a tocar instrumento sozinho. Tem gente que aprende só depois de X anos. Então, varia de pessoa para pessoa. E tem gente que acha e tem gente que acha que sabe, até hoje não sabe. Exatamente. Tem muita gente ruim, né? E por que eu coloquei esse ponto aí, puxando um negócio pro instrumento? Porque tem gente que acha que sabe e não sabe, e porque a empresa que eu montei, a gente pagou muita gente que falava que sabia, e como a gente não sabia, a gente acabou rasgando dinheiro para ter um negócio que nunca foi concluído, né? Então, tem muito canalha nesse mercado também. Porque o supervisor, ele não sabe supervisionar. Mas foda, esse né? é o ponto. O mercado estava tão inflado que as empresas já não estavam mais com crivo para contratar as pessoas. Trazia qualquer pessoa que sabia minimamente escrever linhas de código. Mas não necessariamente que sabia programar ou construir de fato uma aplicação. Então, nem as pessoas que estavam contratando, às vezes, tinham condição de avaliar, como você falou que aconteceu com você. E a barra baixou. Então, se eu tinha uma barra X, agora como eu tô desesperado, eu vou baixar essa barra. Eu vou começar a trazer pessoas mais juniores. Só que isso gera um problema no médio e longo prazo. Que é assim, a cada X juniors, você precisa de um sênior. Ou você precisa de uma pessoa mais experiente para poder ajudar esses juniores a se desenvolverem. Só que se você lotar a empresa de gente inexperiente, você vai começar a ter o seu software sendo construído de uma forma que depois vai ser difícil de sustentar, vai ser um código difícil de ler, entendeu? Então, assim, várias coisas que aconteceram naquele período, anos depois, a consequência começou a bater na porta. Somado a um momento de mercado ruim. Passou a pandemia, né? Durante a pandemia, muita gente começou a trabalhar pro exterior e veio pra programação e etc. Querer ganhar em dólar. Pô, o Zoom, por exemplo, cresceu pra caramba como empresa, né? Valorizou muito durante esse período. Mas depois que a pandemia acabou, muitas pessoas começaram a voltar para o presencial, por exemplo. Não era mais o mesmo boom de uso de Zoom. Começaram a aparecer outros concorrentes. Então, muitas pessoas não pararam para pensar na curva de como seria o uso da tecnologia durante aquele período de pandemia, porque não tinha outra opção, e de como seria o modo de consumo das pessoas depois da pandemia. E aí, depois que acabou a pandemia, a gente fez os economistas, né? O episódio dos economistas... Estava num momento de mercado. E era exatamente o momento onde, logo em seguida, a gente veria uma porrada de layoff acontecendo, uma porrada de demissão. Até mesmo nas Big Techs, que as pessoas acreditavam que era um local intocável. Né? Só a Apple é intocável, mas todas as outras, Google, Meta, vieram O amigo meu tomou um pé na bunda da Meta.
do Facebook? Tenho vários amigos que foram demitidos também. Semana passada. E não por incompetência, mas é porque a folha de pagamento começa a ficar absurda. Insustentável. O mercado não tá fácil pra ninguém nesse momento. O ano passado foi muito difícil. E aí você vai enxugar o quê? Até mesmo os caras mais caros, provavelmente. Também, né? Só que aí tem um outro ponto, que é onde eu acho que eu de fato vou responder a sua pergunta sobre o momento para programadores. As empresas, quando começaram os layoffs, e eu posso dizer até pela empresa que eu tava layoff é um pé na bunda generalizado, só pra que exato. explique. Que pode ser por e-mail, né? A pessoa acorda... Por e-mail. Mano, por e-mail é mais... Eu já vi vários casos desse, tipo, a pessoa simplesmente acordou e não conseguia acessar mais as contas dela. Acabou. E ela recebeu no e-mail pessoal um e-mail dizendo que, tipo... Tipo, não chamaram nem pra um happy hour e falar, mano, deu bosta. Não, a grande maioria foi bem secão, assim, corte seco. Deus. Vocês não têm muito coração. Mas... Eu chamaria pra um happy hour e falar, mano, vamos beber pra esquecer que você vai tomar um pé na bunda. Não, mas eu sou um pouco mais humano. Eu nem tô falando de Big Techs, eu tô falando de maneira geral, tá? De maneira geral, muitas empresas. E aí, o que aconteceu? Depois, quando as empresas, os líderes, foram pensar em quem eles iam demitir, sempre a primeira opção não eram as pessoas de tecnologia, necessariamente, porque as pessoas de tecnologia, de fato, tinham um serviço de construção de produto ali, de base daquilo que estava sendo feito. Só que, contudo, entretanto, as empresas que erraram a mão nos anos anteriores, inflando a empresa com pessoas, às vezes, tipo, precisamos de programadores sem pensar de forma crítica, agora elas estão sofrendo as consequências, né? Elas tinham uma previsão que não se consolidou. Então, numa dessas, os programadores também foram. Só que aí vem o benefício do mercado de tecnologia. Todas as pessoas que são mandadas embora das empresas, os programadores são os primeiros a conseguir se recolocar. Fato. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque o mercado de tecnologia não é uma bolha, mas o mercado como um todo, aquele mercado que a gente via inflado, agora ele está se equilibrando e os salários vão começar a voltar a dar uma normalizada, por exemplo, e vai ficar mais difícil entrar no mercado como programador, sim. O que eu percebi, assim, eu já tentei lidar com alguns programadores, todo mundo acha que só porque eu tomo uns Danone, que eu não sou um trabalhador e tudo mais. Trabalhador e um gênio, né? Quê? Um gênio, a gente já conversou sobre isso. Vai pra bosta. O que eu percebi é que, enquanto empreendedor, como eu não sabia avaliar o trampo do desenvolvedor, a gente, enquanto empreendedor e economista e que não manja porra nenhuma de development, a gente tentou contratar software houses. E aqui eu queria pedir a sua opinião, pode ser estatisticamente. Se, para quem é empreendedor, quer ter um app, quer ter um site, quer ter um negócio foda, se vale a pena você contratar software houses, e aqui a minha opinião é que não, porque todas deram errado, ou se vale a pena você ter que conviver com um maconheiro que anda de chinelo e que programa, mas que pelo menos você tá lá fungando no cangote dele. Se você fosse empreendedora, você coloca no lugar do empreendedor. Só que no caso eu sou dev também, né? Não. Aqui no caso eu sou dev também. É aquele meme do Agostinho Carrara, sabe? Quando a pessoa tem o seu próprio negócio, às vezes a minha sorte é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim. Mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, porque eu sou empregado, sou o patrão. Então eu tenho que pagar minha indenização, minha terceira, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço demissão, eu também não quero pagar. Aí, viu, direito trabalhista. Esse meme é maravilhoso. Mas assim, pra quem é empreendedor e chongoloides igual eu, que não manja nada, vale a pena contratar uma software house e tomar um calote? Vale a pena contratar um paquistanês? Ou vale a pena a gente lidar com um maconheiro de chinelo? Nenhuma das opções. Ela vai vender o peixe dela, porque ela é empreendedora pra caralho. Não. Contrate, tá aí, sacandela. Não, é que hoje eu não empreendo mais na área diretamente, né, de tecnologia. Eu não ofereço meus serviços de tecnologia, apesar de continuar programando. Acho que é bom falar isso, né? Eu deixei de programar profissionalmente há 6 anos, mas eu continuo programando para não perder a prática, porque eu acho que é um diferencial que eu tenho em relação a outras pessoas, né? Então eu continuo estudando a respeito. Mas o principal ponto é o seguinte, é a dica que eu dou para todas as startups, por exemplo, que eu mentoro na AB Startups, né? Ou outras oportunidades que eu tive de ajudar startups. Você precisa de alguém de base tecnológica na sua sociedade, porque você não tem condição de avaliar, nem mesmo se você contratar uma software house. Você pode contratar uma software house, mas você não consegue avaliar o serviço dela. Você pode contratar um programador para conviver aí no seu dia. Você não tem condição de saber se ele está entregando ou se ele não está entregando, se está fazendo alguma coisa de qualidade. Então você precisa trazer alguém de base tecnológica para a sua sociedade. Eu sei que é mais difícil. Eu vou ter que dar equity para esse vagabundo. Precisa encontrar alguém de confiança e que tenha conhecimento mínimo para poder julgar se aquilo que está sendo feito é suficiente ou não. Ele não precisa necessariamente desenvolver, ou ela, né? Desenvolver tudo. Mas ela vai ter condição, tanto que já me contrataram já,
não faço mais esse serviço, mas já me contrataram para intermediar entre os sócios de uma empresa e a software house. Então eu consegui avaliar a qualidade daquilo que estava sendo feito, né? E eu descobri isso exatamente quando eu decidi deixar de ser programadora. Porque eu fui trabalhar numa aceleradora de startup. Então eu era programadora e eu tinha o sonho de ser diplomata, lembra? Eu lembro. Beleza? O que aconteceu? Eu me tornei programadora e, assim, eu posso dizer que eu me tornei uma programadora razoavelmente boa. Eu tava entregando resultado. Para de ser humilde. Você é foda. É uma programadora foda. E eu trabalhava numa software house. Aham. E eu trabalhava para vários projetos. Então, passava um tempo num projeto e ia para o outro. Eu trabalhei para projetos da CIA, projetos do Google, por exemplo. A gente construiu um aplicativo para o Google, Marisa, enfim. Nextel foi meu último projeto. E aí, eu falei assim, eu não quero fazer isso aqui pro resto da vida. Eu não quero ficar atrás de um computador pro resto da vida. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu já reparei. Né? Você percebeu, né? Nossa, caralho. Vai. E aí eu falei, eu não quero enterrar esse meu desejo. Eu não entendia que era um talento, eu entendia que era um desejo. Eu queria desenvolver minha comunicação. Só que o que aconteceu? Eu fui chamada pelo Google por... Ai, nossa. Não, conta aí, caralho. É uma coisa paralela. Aqui é um bando de vagabundo. Não, conta aí essa história. É que assim, aconteceu um negócio em paralelo. Eu tava trabalhando como programadora e aí me chamaram pra ir num negócio chamado Meetup, que é um encontro onde as pessoas compartilham conhecimento. Tá? Então, tipo, beleza, vamos fazer um Meetup aqui? Você palestra, todo O mundo Meetup assiste. é depois do Cutuca? Foi depois do... Eu não aguento. Eu não aguentei. Ele veio na minha cabeça, eu tive que soltar. Então, depois do Cutuca, eu entrei no mercado. Tá, desculpa. Essa eu não aguentei. Enquanto programadora, eu fui convidada para ir num encontro de programadores, onde estava acontecendo uma palestra e tal. É o que a gente fala que é um ambiente de compartilhamento de conhecimento. Eu fui nesse evento, esse evento era um evento do GDG Campinas, Google Developer Group Campinas. Holy shit. Tá? Eu fui nesse evento, e nesse evento o organizador chamado Douglas Drummond, numa pausa entre uma palestra e outra, pensa assim, as pessoas estavam de graça, compartilhando conhecimento com as outras. A galera era de empresas completamente diferentes, contando como eles solucionam problemas, eu não estava entendendo nada, e tinha coffee de graça. Eu falei, em algum momento alguém vai me cobrar. Alguém vai falar assim, não, pô, agora chegou o momento de fazer o pagamento, e ninguém me cobrou nada. Completamente de graça. Eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Que coisa doida é essa? E aí, o Douglas chegou numa pausa e falou assim, olha, eu queria muito criar aqui em Campinas um capítulo do Google Women's Hackmakers, que era uma comunidade de mulheres na área de tecnologia, que é um programa do Google, dentro de um programa do Google. Eu, fazendo faculdade, já estava trabalhando já como programadora, fazendo iniciação científica, achei que seria a coisa mais simples da face da Terra e me voluntariei. Falei assim, eu sou mulher, sou de tecnologia, acho que eu posso iniciar essa comunidade aqui, localmente, para ajudar o Douglas. Mandei mensagem para ele, parênteses de novo, eu tinha conhecido o Douglas um ano antes, quando eu participei de um hackathon, da empresa que ele estava fazendo. Participou do quê? De um hackathon. What the fuck is hackathon? Hackathon são maratonas de programação, ou maratonas de construção de startups em 24 horas. Você tem que construir uma solução dentro de 24 horas ou 48 horas, depende do tamanho do hackathon. Holy shit. Então você passa varado, né? 24 horas, tipo, desenvolvendo a solução. Venvance e energético. Não, o que você usou de substância? Nada, eu não tomo café, não tomo não? energético. Ela é muito perigosa. Era muito... Enfim, e eu gostava, eu participei, e aí nesse evento eu conheci ele tava com uma câmera, eu gosto muito de fotografia, a gente começou a conversar não sobre programação ou sobre o hackathon, a gente começou a conversar sobre fotografia, ele tem tipo, uma coleção de câmeras assim. Ele tem a TechPix. Ele tem... A 7 Provavelmente. Ele então pegou meu contato, a gente se conectou no Facebook naquela época, né? A gente usava muito Facebook. Um ano depois... Ele tava nesse evento, eu mandei mensagem pra ele e falei assim, olha, eu acho que eu posso ajudar e ser organizadora do Google Women's Hackmakers. Só um detalhe, na sala só tinha eu de mulher. E quantas pessoas? Umas 60 pessoas. Tá. Eu era a única programadora ali dentro. Beleza, dito isso, eu passei por uma entrevista rápida do Google e entrei na organização do GDG e do Google Women's Hackmakers. Tá. Dos dois programas. Isso também foi um outro divisor de água na minha vida, porque a partir dali eu comecei a organizar eventos. Então eu comecei a organizar esses meetups. Eu ia lá nas empresas tipo, Intel, você patrocina pra gente? Você abre espaço aqui pra gente poder fazer um evento dentro da sua empresa? iFood, deixa a gente, porque o iFood é de Campinas, né? Nasceu em Campinas. Então, sim, iFood, deixa a gente fazer evento aqui de programação, vocês podem divulgar as vagas que vocês têm? Lembrando, tava numa época onde, sei lá, tinham empresas que contratavam 170 pessoas por mês.
Tava num momento muito Que bom de ano, mercado. que ano que era isso? 16, 2017. Caceta. Era tipo... E na pandemia deu um boom maior ainda, né? Só que remoto, né? Porque aí tinha a questão geográfica. Não, porque aí perceberam que todo programador usa chinelo e fuma maconha. não Foi quero o que eu aqui dentro. percebi. Não quero aqui dentro. Foi o que- Você tem uns parâmetros meio úmidos. Eu tenho, assim, eu preciso te tive apresentar- experiências ruins, eu tava citando todas Eu elas. preciso, eu tô vendo. Eu Eu gast- preciso te apresentar uns programadores mais diferentes do que você Meu viu aí ao longo da Deus, sua eu não jornada. tive nenhuma experiência boa, assim, além de ganhar uma grande amiga, que é você. Você falou um pouco sobre quando você estava numa experiência lá, que você duvidou do ensino grátis, né? Do tipo, eu tô lá, eu tô trocando experiência, não sei o que lá, que horas que vai chegar uma pessoa com uma moderninha Pro e me cobrar alguma coisa. E eu acho que isso estimulou, uma percepção minha, as pessoas a serem um pouco mais mal acostumadas, um pouco mais vagabundas. Já percebeu? Só anotei essa anotação totalmente escrota, porque semana passada eu fui na casa dos meus pais e aí eu tava olhando os livros que eu tinha lá. Eu pedia livro de Natal, eu era muito nerd. Aí tinha lá o Oxford Dictionary, motherfuckers. E hoje eu acho que as pessoas elas têm tanto acesso à informação que elas não dão tanto valor à informação. Vem tanta coisa de graça que elas ficam um pouco encostadas, assim. Você tem a mesma percepção ou não? Porque você achou que em algum momento alguém ia te cobrar. E hoje você... quero aprender a investir. Pô, tem o Primo Rico, tem o Perini, tem o Fábio Holder, a B. Aguilar, uns caras muito foda. Tem Beba, o Charles, gosto. Então, assim... Mas aí eu percebo que as pessoas elas ficam um pouco mais mal acostumadas, assim. Isso acontece na programação também? Ou não? Hoje, para você aprender programação, você tem que gastar dinheiro mesmo? Não. Porque quando a pessoa gasta dinheiro, ela vai no curso até o fim. Então. Quando ela pega um bagulho grátis, ela faz só a aula introdutória. As pessoas tendem a desvalorizar tudo aquilo que é gratuito. Eu acho que isso é um fato. Mas eu não acho que é só questão de estar acomodada. Eu acho que é porque quando a gente vê o gráfico da evolução da tecnologia, ela é exponencial. Mas a nossa capacidade humana de absorver as coisas, ela é linear, de certa forma. Então, quando a gente tem acesso a um livro, beleza, eu pego esse livro e eu leio esse livro. Agora, quando eu tenho acesso a eu tenho acesso a tudo hoje dentro do Google, mas eu não tenho a capacidade de absorver, de filtrar, de reter todas as informações. Porque não é só o absorver, também tem a questão da escolha. Nem tudo que está no Google é o melhor. Não é porque tem X opções na primeira página do Google que são as melhores opções que eu realmente... Mas eu tenho que, de certa forma, fazer um certo garimpar de alguma maneira. Até por isso que a inteligência artificial, hoje, como o ChatGPT, que tá todo mundo Vamos falando falar um pouco isso, sobre isso depois. e de certa forma, as pessoas querem que a própria tecnologia escolha por mim. Eu quero que ela escolha o meu destino. Tem gente que chega pro chat GPT e fala assim, eu quero fazer uma viagem por Portugal. Fala um pouco mais sobre o chat LGBT. Então, a tendência é que a gente queira cada vez mais que a tecnologia escolha por nós, não que a gente tenha muitas opções, porque também existe o paradoxo da escolha, né? Que é um fenômeno psicológico, onde quanto mais escolha você tem, mais difícil é você, de fato, tomar uma decisão. Então, você vai num restaurante que tem muitas opções, o que vai acontecer? É por isso que os Você vai bugar, você vai falar, caraca, mas... E eu vou pedir esse aqui, eu ainda vou mudar ele, entendeu? Mano, esse dia eu fui naquele... Como é que chama aquele restaurante de camarão? Coco Bambu. Fui no Coco Bambu. Eu ia falar vivendo de camarão. Vivendo camarão é bom, né? Não, o Coco Bambu. Mano, tem 10 páginas no cardápio. Eu falei, velho, acho que eu vou pedir um uísque e vou embora, porque eu buguei. É por isso que o McDonald's tem só, 9 opções, será? Deve ser, mas existem restaurantes até mais chiques, né? Por exemplo, que você tem, são essas 3 opções aqui, valeu, por favor. Você não pode mudar, entendeu? Mas eu acho bom. Então, mas é por isso, a gente não tem a mesma capacidade de absorção e de filtragem. E aí eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: quantos idiomas seus avós falavam? Eles falavam mal um. Mal um. Eles falavam um Quantos errado. idiomas você fala? 2, mais ou menos. Você acha que é proporcional? Não, falo 3. Falo português, inglês e bosta. 3 idiomas. Legal, então, seus avós falavam? 1. Quantos idiomas você fala? 3. 3. Quanto de acesso, proporcionalmente a mais que eles você tem, a cursos gratuitos de Não, idiomas? eu tô dando umas arranhadas no italiano. 3,5. Grazie. Motherfucker. Scusi, com'è? Give me a wine. E qual é proporcionalmente a quantidade de acesso à informação que você tem? Não.
1000 vezes mais. Então não é proporcional a quantidade de idiomas que você fala, a quantidade de acesso que você tem. Tá me chamando de burro? Não, isso é todo mundo. Quando eu faço essa pergunta durante palestras que eu faço sobre comunicação, porque, enfim, já chego como que eu me tornei professora de fato de comunicação. Mas, às vezes, palestras com 2.000 pessoas assistindo ou mais, eu falo, quantos idiomas você fala? Daí tem gente que fala assim, É que seus avós falavam, e você, Tipo, não tem diferença nenhuma. No seu caso tem até diferença. Tem. Mas no caso de muita gente não tem nenhuma. Só que a gente tem acesso à informação. Só que a gente também precisa nesse tempo, e eu costumo dizer que a educação formal, como o ensino fundamental, o ensino médio, por que eu acho que ela deveria mudar em alguns aspectos? Eu nem digo necessariamente a metodologia, ou acho que tem coisas que tem que mudar no que é ensinado e tal, mas mais do que isso, a gente precisa ensinar as pessoas a aprender a aprender. A gente precisa ensinar as pessoas a gerir melhor o seu tempo. Porque a tendência é você ficar lá no TikTok mesmo. Mas se a pessoa aprender a gerenciar o tempo dela, ela pode ter tempo para ficar rolando o scroll do Instagram, por exemplo. Ela pode ter tempo para isso, faz parte, lazer faz parte. Mas se a pessoa simplesmente não consegue se organizar... Então Você acha que é uma fuga hoje, você, tipo... É muito mais fácil você ser burro. Mesmo tendo acesso. Exatamente. Sem dúvida. Porque você hoje tem uma necessidade daquilo que a gente chama de soft skills, que são as habilidades não técnicas. Sim. Então, as habilidades não técnicas, como inteligência emocional, como a própria comunicação, gestão do tempo, produtividade, são coisas que são necessárias, que todo mundo deveria ter, o mínimo. ser capacitado, ter o mínimo, para conseguir se organizar e ninguém usufruir. te ensina essa porra. Ninguém te ensina. Sabe, tipo, eu ouvi uma vez, eu não lembro exatamente, acho que foi o Joel que falou, ter raiva é bom? E aí todo mundo, não é bom dele. Claro que é bom. A gente é ensinado a vida toda que não pode ficar triste, que não pode ter raiva. Só que na verdade é a raiva que faz com que você seja competitivo. Se você canalizar a sua raiva para o local correto. Mas quem que te ensina isso? Quem que te ensinou que na verdade é natural sentir tristeza? Mas você precisa identificar qual a causa raiz dessa tristeza. Então, assim, lidar com você mesmo, desenvolver essas habilidades não técnicas, hoje elas são mais essenciais e diferenciam as pessoas no mercado, até mesmo programadores. Tem programadores que são... É porque você não consegue se relacionar. Exato. Eu falei, tudo bem, eu já entendi que ele é inteligente, mas ele está falando um idioma que eu que quero contratar. Ele não estou entendendo. E aí eu posso falar com conhecimento, porque eu fui essa pessoa. Você era estranhona. O ápice da estranheza. Lembra que eu falei... Isso antes de você começar a copiar meu estilo. Eu comecei a copiar você muito depois. Tá. Então eu trabalhei como programadora, conheci o Google nesse meio tempo e entrei. Faz 7 anos que eu faço parte desse programa do Google. E as viagens do Vale do Silício, que a gente pode falar depois, vieram por conta do Google. O Google me enviou pro Vale do Silício. E então, em paralelo, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, tá? Tipo, eu trabalho 16 horas por dia, desde que eu me entendo por gente, assim, no mercado de trabalho. Então, você vai ver que eu faço muita coisa em paralelo e várias carreiras em paralelo. Então, beleza, tava voluntariamente, eu não ganhava nada do Google, às vezes tirava dinheiro do bolso para fazer evento, mas eu organizei 100 eventos pequenos em 7 anos e 13 conferências. Então, eu me apaixonei por organizar eventos, assim. Só que eu nunca palestrei num evento meu, nunca. Eu sempre era a pessoa... Eu até falava, eu encontro as pessoas, sou uma olheira, eu encontro as pessoas e dou palco para elas. Se eu tivesse que fazer um evento, eu ia fazer o evento e contratar minha própria palestra. Economista. Não, mas todo mundo palestrava de graça. É tipo o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Fica a reflexão. Você não faria isso porque você é uma pessoa idônea. Para finalizar, eu gostaria que você contasse para nós sua melhor experiência no Silicon Valley. Lembrando que Silicon não é essa teta que você aperta, seu tarado. Silicon Valley... Puxei um gancho errado. Melhor experiência que você já teve no Vale do Silício, que não é silicone. Tá, só pra fechar esse ponto aí, que eu era essa pessoa, né? Rapidinho. Que você era muito técnica. Porque eu deixei de ser programadora e eu aceitei trabalhar numa empresa onde eu era a única programadora. Só que eu só falava tecniquez com as pessoas. Então eu chegava para as pessoas, ninguém me entendia. Todo mundo olhava e falava, nossa, Thaís, você é muito inteligente, não vou falar com ela. Então eu comecei a gerar desconexão com as pessoas. E foi esse o momento onde eu falei assim, ou eu aprendo a me comunicar com pessoas que não são técnicas, ou eu volto pro contexto onde todo mundo me entendia. Era um bando de programador, tipo, fazendo hackathon, passando da meia-noite, comendo pizza, entendeu? Eu era essa pessoa, até minhas vestimentas eram diferentes, eu usava uma blusa que cabiam 2 Thaísas, só pra você ter uma ideia. Antes de você me copiar. Antes de eu começar a te copiar, exato, porque você foi uma inspiração. Então, e aí eu me deparei com essa situação, onde eu via pessoas sendo enganadas por programadores que estavam cobrando horrores e entregando zero, só que eu consegui identificar. E ao mesmo tempo eu precisava
traduzir para as pessoas o que estava acontecendo tecnicamente. Que é o teu cliente, no fim das contas. Exatamente. Tipo, eu precisava fazer com que eles fossem compreendidos e que eu fosse compreendida. Foi esse o start, né? Depois aconteceram muitas coisas, trabalhei em várias empresas, no próprio Grupo Primo, iFood, enfim. Mas esse foi o start pelo qual eu falei assim, beleza, eu quero manjar muito de tecnologia, mas eu preciso conseguir me comunicar com as pessoas de uma forma que elas realmente me entendam. E eu comecei a estudar comunicação. Aí você começou a fazer aqueles trava-língua que eu bêbado eu não consigo fazer. Aí eu entro em depressão. Então, pra finalizar, eu gostaria de te agradecer por ser a rainha dos trava-línguas. Que eu já tô com a língua travada normalmente, aí ela fica falando uns negócios. E agora em outras línguas? A gente fez francês e fez inglês. Então, e aí a história do Vale do Silício fica pra uma... Fica pra uma próxima? Pode ser? Pode. E se você for soltar no seu podcast, que é o Podtai, a minha entrevista, também vai ter um link aí pra vocês acessarem o podcast dela. Eu preciso ir tomar uns Danone, dar uma descansada e almoçar, que nem só de Danone vive um homem. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Sigam essa jovem semi-inteligente. Beijo.